Olá, gente, como vocês, tudo bem? Essa aula é a nossa aula de revisão de fração, certo? Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Se você olhar nos dicionários modernos aí e perguntar o que é fração, olhar lá, né, fazer uma pesquisa rápida e ver o que significa fração, você vai ver lá que ele diz ato pelo qual se divide, se parte algo, parcela de um todo. Gente, mas quando o aluno chega ao nono ano, ele já viu no mínimo as três formas diferentes de definição de fração, de uso diferente de fração, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Talvez seja esse um dos maiores problemas na hora de a confusão que o aluno faz de entender e de dizer o que é uma fração, certo? Vamos lá. A primeira delas, né, que a gente começa a estudar lá no sexto ano, é a fração como parte do todo. Essa é a mais famosa, é aquela onde você vai fragmentar o todo, né, e estudar as suas partes, certo? Mas ela pode ser a fração como razão. Essa aqui a gente vai ver mais no nono ano, certo? E essa aqui, fração como resultado de uma divisão, certo? Então essas três formas de fração diferente acaba causando uma certa confusão na cabeça do aluno. Mas, independente de qual delas você esteja trabalhando, todas elas vão ser representadas da mesma forma, certo? Numerador, denominador. O numerador ele vai me dizer o número de partes que eu estou pegando do todo e o denominador em quantas partes esse todo foi dividido. Ele vai ser representado da forma A sobre B, né? Esse A sobre B vão ser números reais, em números inteiros, com B diferente de zero, certo? O B aqui, né, o denominador, ele não pode ser igual a zero, certo? O A pode ser igual a zero, mas o B não, certo? Você não pode jamais fazer uma fração com um denominador igual a zero, ok? Então vamos lá. Aqui um exemplo, né? Fração como parte de um todo. Você certamente já deparou várias vezes com o conceito de fração no seu dia a dia. Por exemplo, imagine que você e mais dois amigos saíram para comer uma pizza. Se todos concordaram em comer quantidades iguais, a fração comida por cada um foi um terço da pizza. O símbolo matemático que denota esta fração é um terço, 1/3. Né? Geometricamente, podemos representar a divisão da pizza entre os três amigos por um círculo dividido em três partes iguais. Assim, a fração, um terço, representará uma dessas partes. Aqui a gente já tem uma definição matemática, certo? Mais robusta, né? A fração, gente, o nome, como ele está dizendo aqui, ó, vem do latim fractus, que significa quebrado, certo? Uma fração não é só o ato de dividir, tem que ser dividido em partes iguais, tem que ser uma divisão justa, certo? Todas as partes têm que serem iguais. Nesse caso aqui, ó, ele pegou um terço, né? Uma foi dividida em três partes, ele pegou, está aqui a representação dela, certo? Fração como parte do todo, né? Vamos pegar o primeiro exemplo lá, que é o mais simples. A confusão aqui começa porque a fração como parte do todo, ela pode ser contínua, certo? E pode ser discreta. A contínua é aquela que a gente vê lá no todas as duas aqui, ó, contínua ou discreta. A gente começa a ver no sexto ano, certo? Do quinto para o sexto. Qual é a diferença de uma fração contínua para uma discreta, né? O que é isso? Os nomes aqui, gente, não precisa você está decorando, está sabendo o que é uma contínua, o que é uma discreta, mas para você perceber os detalhes, certo? Então, vamos lá. Exemplo de uma contínua aqui. Nós temos um copo de água, né? Um copo de leite, na verdade, e ele está quase cheio aqui, ó. Né? Na verdade, ele está com 3/4 do copo estão cheios de leite, certo? Gente, esse copo de leite eu poderia enchê-lo da forma que eu quiser. Na verdade, as possibilidades são infinitas. Eu posso dizer que são infinitas, porque eu posso parar em qualquer momento, né, até o limite que da borda do copo, né, na iminência de ele derramar, em qualquer parte que eu parar aqui,
vai ter uma fração que represente essa quantidade de leite que está dentro do copo, certo? Nesse caso aqui foram 3/4, né? Vocês estão vendo que daqui para cá, ó, tem, ó, o leite está bem aqui, né? Certo? O copo cheio, olha daqui a distância daqui até aqui que tá. E essa parte daqui, ó, foi a que foi cheia de leite, né? Representada pelos 3/4, certo? Essa partezinha aqui que está seca foi justamente 1/4, né? Que está vazio, ok? Muito bem, vamos passar para o próximo agora. Próximo slide. Aqui, qual é a diferença? Naquele primeiro exemplo, vocês viram que em qualquer momento, né, que eu ia enchendo o copo, eu ia poder botar de gota em gota ou de molécula em molécula até enchendo o copo e parar no momento que eu quisesse, que ia ter uma fração que representasse uma fração contínua. Essa é a diferença, né? A contínua ela sempre vai ter uma fração, são infinitas. Já na discreta, a representação dela ela vai depender da quantidade do meu todo, né? Vocês veem aqui que a quantidade ela é finita, certo? Quantas bolas eu tenho aqui no todo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Eu tenho 9 bolas. E ele diz que dessas 9, aliás, dessas 9 bolas, 1/3 das bolas são azuis. Quantas bolas representam 1/3 aí, na verdade? Olha só. O todo. O todo aqui são 9 bolas, né? 9 bolas. E bolas azuis. Deixa eu até botar aqui de azul, né? Para ficar mais... Ó. Bolas azuis. Quantas tem? 3. 3. Dessas 9 bolas, 3 são azuis. Então são 3 das 9 são azuis. Por que ele está dizendo que é 1/3, gente? Depois a gente vai ver isso daí, tá certo? Tem a ver com as frações equivalentes, certo? Vamos lá. Próximo slide. Aqui a gente tem outra representação, né? Outro exemplo de fração discreta, certo? Por exemplo, ó, quantos ovos tem nessa caixa aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que eu pegasse aqui 3 desses ovos aqui. Eu vou pegar esse aqui. Pegar só 2. 2 ovos. Né? E dissesse, olha, qual foi a fração que eu peguei da quantidade de ovos que tinha nessa caixa? Então, como é que você representaria isso? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos 10 eu peguei 2, não é isso? Então, eu peguei 2 décimos, é só isso. E embaixo você diz a quantidade total que tinha, né? E em cima é a quantidade que você pegou. Então, essa é a pequena diferença que você tem de contínua para discreta, gente. A contínua, ela vão ter infinitas possibilidades, né? E a discreta não. Ela sempre vai dar uma quantidade ali para você trabalhar com ela. Veja que as possibilidades aqui são finitas. Eu não tenho muita opção, certo? Próximo slide. Nos dois casos, a ideia de fração está relacionada ao ato de dividir o todo em partes exatamente iguais, de modo que não haja sobra, e considerar uma ou mais partes como fração do todo, ok? Então, apesar de você ver lá a diferença de uma contínua para discreta que tem, né, um detalhezinho, a contínua, você pode representar ela de infinitas formas, né?
Foi o caso lá do copo de leite. Já a discreta, você vai trabalhar com uma quantidade. Você vai trabalhar com a quantidade. Não vai ser com um objeto inteiro que você vai fracionar, né? E já a discreta, sim, vão ser com quantidades, ok?